Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a você que está aí conosco. Estamos dando início nessa live, cujo título é Gestão das Emoções. E você? Como você lida com as suas emoções diante de situações estressantes? Eu sou a psicanalista Vanusa Marçal. Está comigo a minha amiga Thelma, psicanalista. Boa noite, Thelma. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carol, que está aqui conosco. Boa noite a você que está na live conosco. Sou Thelma, psicanalista também. Um prazer estar aqui com todos para essa roda de conversa. Uma grande oportunidade e um assunto interessantíssimo. Seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho também com o Fábio, nosso amigo que está aqui nessa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Thelma. Boa noite a todos. Realmente é uma oportunidade para todos se conhecerem melhor, ver como é útil essa informação de estar lidando com a emoção. Vai ser um momento bem enriquecedor para todos. E aí, já mandou essa live para um amigo, para o vizinho, para os colegas? Dá um aviãozinho aí, avisa aquele colega de trabalho meio estressadinho, avisa sua vizinha, sua amiga, a sogra, gente, sogra é tudo de bom. Manda esse aviãozinho para ela. Então, nós vamos dar continuidade, né, para que nós possamos conversar, discorrer mais o assunto. Vamos ver um vídeo? Este foi um vídeo que viralizou na internet. Nós não estamos aqui para falar sobre as pessoas, mas sim analisarmos de uma forma, através da lente da psicanálise, da psicologia, da saúde emocional, o comportamento dessas pessoas. Nós vimos aí dois comportamentos. Ele com um grande autocontrole e ela totalmente descontrolada. Thelma, o que você tem a dizer a respeito deste vídeo? Bom, Vanusa, né, todos que estão nos ouvindo, Fábio, como você bem disse, não vamos julgar as pessoas, até porque não sabemos o momento em que elas estavam vivendo. Mas nós vamos fazer uma análise hoje sobre autoconhecimento, né, autocontrole, empatia. Então, eu gostaria de compartilhar que o autoconhecimento, auto é uma palavra que diz a respeito de si mesmo, diz a respeito de si próprio. E conhecer é compreender através do raciocínio ou da experiência. E então, quando você diz autoconhecimento, você está dizendo que você precisa se conhecer, enxergar e compreender realmente quem você é. Então, quando nós olhamos para uma situação tão estressante como essa, nós temos vários olhares, né? E esses olhares nós
Podemos, assim, falar na questão do autoconhecimento. Quando a pessoa trabalha essa área, ela tem mais habilidade para lidar com situações como essa, né? Então, a princípio, eu quero estar falando esse pequeno ponto sobre o autoconhecimento e passo para vocês aí. Eu acho que isso é muito importante, né? Bem, primeiro a gente precisa reforçar que em algum momento de fragilidade, todos estão sujeitos a momentos de fragilidade, né? Então, e é nesse sentido que a terapia, a psicanálise, ela vem para fortalecer diante dessas situações que fogem um pouco do controle, né? Houve uma falta de empatia do motorista, ele teve muito controle emocional, mas podia ter tido um pouco mais de empatia. No caso da passageira, ela perdeu totalmente o controle. Isso é uma coisa que, pelo que a gente observou, até involuntário, né? A gente tem o nosso cérebro emocional que fica competindo com o nosso cérebro racional. Houve um gatilho e naquele momento, aparentemente, ela estava fragilizada, ela não conseguiu lidar, né? Então o sistema límbico, a amígdala, ela tomou a frente e o cérebro racional não teve aquele recurso suficiente. Aí que a psicanálise, Vanusa, vem para dar esse recurso. E todos nós somos beneficiados com a psicanálise, né? Exatamente. A psicanálise ela vem também nessa vertente de trabalhar a nossa gestão emocional através de um autoconhecimento. Muitas vezes, amigos, Thelma, você aí de casa, nós perguntamos para as pessoas o que você está sentindo. Ah, estou sentindo um troço, uma coisa, mas a pessoa não consegue descrever o que realmente ela está sentindo, se é uma angústia, se é uma dor de saudade, se é uma tristeza, uma melancolia. Um dos primeiros passos do autoconhecimento é conhecer a sua emoção, conhecer o que está te dominando naquele momento. Como ela citou ali, eu estou com medo. O medo é uma emoção, né? Só que, como o Fábio falou, todos nós somos vulneráveis, mas o que nós não podemos é nos deixar dominar pela emoção. Quando nós estamos sob situações de estresse emocional, nós precisamos do autoconhecimento, nós precisamos de um autocontrole. E o interessante é que a gente nota que ele tem um autocontrole, né? Tem um autocontrole. Mas isso não, eu fiquei, gente, quando eu vi esse vídeo, eu falei, gente, que cara é esse? Diante dessa situação, eles apanhando, e aquela centrado no autocontrole. Mas depois, entendendo um pouco mais, eu vim descobrir que ele luta. Então, as pessoas que lutam, elas são treinadas para ter este autocontrole. Né? Eu até falaria assim, né, pensando no autoconhecimento, na gestão da emoção, na empatia. O que ele teve de controle foi, né? O que ele teve de controle emocional foi, assim, realmente não esboçou nenhuma reação ali que poderia evoluir para uma outra situação. Ele podia ter tido de empatia. E a empatia, a gente observa que ela é útil em dois momentos que podia ali, no relacionamento interpessoal, que ali tinha esse contexto de duas pessoas, e ele assim foi tão rápido que ele não conseguiu colocar no lugar dela, também porque foi muito rápido a reação que ela teve. E no contexto do trabalho, ali também a empatia ela aumenta a produtividade. As pessoas elas são contratadas, como a gente conversou anteriormente, pelo currículo, são contratadas pela qualidade técnica, e elas são demitidas por falta da inteligência emocional, por falta do autoconhecimento. Então ali, o autoconhecimento ali para os dois ia ser muito útil. No caso dele, um pouquinho mais empatia, e no caso dela, uma psicanálise, uma terapia para dar recursos. E você sabe, Fábio, você que nos ouve, que 15%, diz uma estatística, que 15% das pessoas acabam realmente tendo um autoconhecimento. Só então, 15%? Só 15%. Aí você observe, né, na família, na sociedade, nos lugares onde você convive. Isso realmente é uma realidade. E tem passos, né, passos que são importantes
para o autoconhecimento, são muitos, mas desejar se autoconhecer é muito importante. Sim, com certeza. Lembrando que esse vídeo viralizou na internet. Você que está entrando agora, você que ainda não se situou naquilo que nós estamos falando, de repente nós vamos passar um trechinho do vídeo novamente, né, Carol? Nos ajuda nesse sentido? Eu nunca ouvi ninguém deixar uma coisa dessa pra mim. Nem um Uber, nem um táxi, ninguém. Mas eles não pensam em não. Nem sim, o seu buzina, eles abrem a porta e entram. Eu tô mandando comida aqui, eu vou descer aqui. Não, eu não desço. Eu não desço porque eu tenho medo de descer. Eu tô cheio de joia. A senhora tá leu, né? Não, senhor. Por favor, entre. Vai entrar, não vai entrar não, porque descer aqui tá. Não, o senhor vai dar. Aqui, ó. O senhor vai entrar sim, porque eu não vou ficar na rua. Eu não vou ficar na rua. Será? Aí, não. Eu não vou entrar. O senhor vai entrar sim. Vai entrar sim. O senhor vai entrar. Tá frio. Sabemos que situações como essa acontecem, né? Na rotina, no dia a dia, nas empresas, no trabalho, nas escolas. Boa noite para você, amigo professor. Tem professores aí assistindo a live, diretores de escola. Nós sabemos que nesse âmbito o estresse emocional é muito grande. Então, a inteligência emocional no âmbito do trabalho, no âmbito familiar, dentro de toda e qualquer instituição, é de suma importância, né? Então, como a Thelma falou a respeito do autoconhecimento, quando você tem um autoconhecimento, automaticamente você já tem um autocontrole, né? Esse autocontrole, ele como nós conversamos outro dia, nós dissemos o seguinte, que o autoconhecimento é como se ele fosse aí o alicerce, né? Você realmente vai fazer uma investigação de si próprio, vai entender o que precisa ser mudado, até mesmo para conseguir uma autoestima equilibrada, né? Então, é um autoconhecimento que passa por uma autoconsciência e uma autoestima equilibrada. E não é fácil, né, Thelma? Não é fácil. Precisa coragem, precisa de tempo, né? A gente Sim. é tomado, todo mundo precisa buscar o sustento, buscar a sobrevivência. Porém, tem que encontrar esse tempo de buscar o despertar dessa consciência, né? A expansão da autopercepção. E isso é o que a gente vai... Diga. E muitos, Fábio, não estão interessados. Pensam a respeito de outros, dos problemas dos outros, mas não conseguem olhar para si e assim tratar. Como a Vanusa falou no início, não identificam as emoções. E aí, o foco é, né, a terapia para que a pessoa passe por esse autoconhecimento, se desenvolva como ser humano. Tenha recursos para a gente lidar com isso. Seja uma pessoa melhor para si, para o próximo, e desenvolva o autocontrole e a empatia tão necessários na atualidade. Com certeza. Nós não podemos falar porque essa pessoa, né, que está aí bastante descontrolada, ela não passou por uma análise conosco, mas quando ela fala, eu estou com medo, eu tenho medo, de onde será que vem esse medo? Será que é algum trauma anterior? Porque nós, enquanto adultos, nós somos fruto da nossa primeira infância, segunda infância e até mesmo da nossa vida intrauterina. Então, muitas reações que nós temos hoje, Fábio, ela é fruto de coisas que estão lá no nosso inconsciente. É por isso que eu falo que é necessário este autoconhecimento. É fácil nós nos desnudarmos e olhar para o espelho da nossa alma? Não é. Nem sempre é fácil nós olharmos para a nossa história. Às vezes nós vamos descobrir no nosso inconsciente coisas que nós nem imaginávamos, né? Por quê? Numa outra ocasião, nós vamos falar sobre, né, o inconsciente, o subconsciente, as nossas atitudes, de onde muitas delas vêm, mas a terapia, a psicanálise, a psicologia, as terapias te auxiliam e muito nesse sentido,
né? Porque hoje falta muita empatia, né, Fábio? Principalmente no âmbito de trabalho. Principalmente nas empresas, escolas, indústrias. Ali, naquele contexto, também houve esse contexto de trabalho. Um pouquinho de empatia. Se ele se colocasse no lugar dela, ele podia ganhar uma estrelinha no final da avaliação dela, podia ganhar uma gorjeta no final da própria avaliação dela, né? Tem uma reputação dele próprio, né? Que ele podia estar pensando nisso também, mas é que foi tudo muito rápido, não teve tempo, né? A reação dela foi muito de sobrevivência, bateu o medo, ativou o cérebro emocional, ela já partiu até para agressão, né? E aí aquela coisa, quando a pessoa fala, perdeu a razão, é porque o nosso cérebro primitivo, ele tomou a frente e não deixou, acabou o diálogo, né? E outra coisa, né, a empatia no âmbito do casamento, no âmbito da família. Sem dúvida. Casamentos dilacerados, o que falta é essa empatia. Depois, Fábio, eu quero que você, como você fez outro dia, explica pra gente certinho o que é essa empatia, né? Como você trouxe tanta clareza na nossa conversa, porque isso faz a diferença no casamento, com os filhos, com a sogra, né? Porque a sogra é tudo de bom, realmente. Mas os nossos comportamentos, nós temos uma fala na psicanálise que é quem está ferido fere, né? Quando nós olhamos para esse comportamento da pessoa partir para a agressão, até a verbal, a física, mas isso tudo vem do quê? De uma dor interior. Sim, a pessoa com certeza está ferida, né? Comenta aqui para nós, você conhece alguém assim? E a tal da sogra, né? Então vamos lá, Fábio, fala com a gente sobre empatia. Não, a observação da Thelma, a empatia, ela assim, é um conceito simples, né? Parece simples, mas no dia a dia é difícil. Você se colocar no lugar da pessoa, entender o pensamento, como ela percebe o mundo, o que ela está sentindo. Nessas três, né? Cognitiva, afetiva, tem uma que também é a compassiva. A compassiva, ela inclusive faz com que a gente pense, tente entender o pensamento da pessoa, entender o sentimento da pessoa, mas a gente parta para a ação, para ajudar a pessoa. Ela vai um pouquinho além. Ela vai um pouquinho além. Aquela pessoa está pensando nisso, ela está sentindo isso, mas então a situação dela está de vulnerabilidade. Vamos ajudar. Né? Que naquele contexto do vídeo, ela, apesar de ela agredir, ela estava numa situação de vulnerabilidade na cabeça dela, naquele contexto. Até pela fala. A Vanusa frisou bem sobre que ela relata o medo, né? Ela declara isso. Essa insistência dela é pelo medo. É pelo medo. Porém, como ela, não sabemos, a psicanálise, se um dia ela conheceu o que é a terapia, naquele momento ela não teve, estava fragilizada, não teve recursos para lidar. Porque podia abrir um canal de diálogo. Sim, né? E naquele momento não deu essa opção. E ele foi muito controlado. Né? Ele foi. Certeza, talvez pode ser, né? Pode ser. Obrigada. Um pilar extremamente importante de todo e qualquer relacionamento, seja familiar, seja no trabalho, é o que vocês acabaram de falar aqui, o diálogo. O diálogo abre portas para tudo, né? Não inicie uma discussão, não vá armado, abra portas para um diálogo. Isso já começa também a trabalhar o quê? A empatia, né, Fábio? Sim. Porque quando eu sou, de repente, abordada com um contexto, uma situação que não me agrada, que me fere, ao invés de eu pegar as armas, pega o diálogo. Né? Diálogo é melhor. A empatia é a gente coexistir, né? Saber lidar com o diferente. Sim. Né? Que hoje, praticamente, a gente, né? No dia a dia, no universo, há algum tempo, vamos ter que saber lidar com o que é o diferente. E isso
tá faltando muito. E você vê que interessante, né? Olha como está tudo interligado aí. O autoconhecimento e as irmãs aí, ou os irmãos, né? O autocontrole, a empatia. Sim. Porque, veja bem, uma pessoa que tem uma autoimagem errada de si mesmo, né? Ou ela se acha tão superior a todos que dificilmente ela vai desenvolver empatia. Dificilmente. Então, por isso que ela precisa, né, se ela entender isso, passar pela terapia, buscar ajuda, né, para poder ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, né, ser melhor para ela mesma. Eu vi uma imagem hoje, falando de terapia, era assim, a pessoa que sabe tudo, que não sabe terapia, com a tampa fechada, jogando líquido, a água não entra. A pessoa que está aberto, se despeja, ela recebe, ela tem como expandir. Ela vai renovando, né? É por aí. Interessante. E você, já compartilhou essa live com alguém? Nós temos algumas perguntas aqui e vamos respondê-la. Essa pergunta é para o Fábio. Fábio, quais são os resultados que a empatia traz na prática? Boa, muito boa essa pergunta. Porque o que importa é a prática, né? Não adianta nada esse conhecimento e ficar na teoria. Por que a empatia é importante na prática? Porque ela reduz todo tipo de intolerância. Então ela reduz o racismo, ela reduz a homofobia, ela reduz o preconceito, ela reduz o bullying. Seria assim a palavra do que seria civilização, né? É o que seria a base para a gente usar a palavra de civilização, aceitar o que é diferente, né? Isso que ela traz na prática é o que a gente está precisando hoje. Verdade, todos os setores, né? Com certeza. Temos mais uma pergunta aqui, e essa pergunta é para a Thelma. Thelma, quais são os passos do autoconhecimento? Ah, tá. Boa pergunta. Bom, eu elenquei 3 passos. O primeiro deles é desejar ser você. Não como o outro te vê, não como o outro te vê, nem como você passa uma imagem, mas sim você desejar ser você. Tome uma atitude e busque ajuda. Isso é imprescindível. O caminho do autoconhecimento sozinho, ele é um pouco mais difícil, mas se você tiver ajuda, esse caminho fica menos doloroso. E se comprometa com o processo. Nós já ouvimos essa frase, nós somos como a geração micro-ondas, né? Queremos tudo pronto, fast food, mas em se tratando da nossa alma, da nossa psique, da nossa mente, nós precisamos passar por um processo e nos comprometer com isso. Ok, perfeito, perfeito. O Wellington, que prazer, lá da Flórida. Acredito que a minha amiga Marta Leite também está nos assistindo, lá da Flórida. É um prazer ter vocês aqui conosco. Oi, Vilma, boa noite. Ana Lúcia, que prazer ter você aqui conosco. O Evandro, prazer, Evandro, que bom que você está aqui conosco. Obrigada. Nós temos aqui mais uma pergunta, vamos ver para quem é. Essa pergunta é para a Van, é para mim. Legal. Como ter autocontrole no trabalho? Gente, o autocontrole no trabalho é necessário, né? Principalmente quando nós estamos em situação extremamente estressante. Nós aqui, Thelma, Fábio, nós atendemos muitas pessoas do mundo corporativo, pessoas que trabalham em agências bancárias, empresas, e sabemos que o mundo corporativo, assim como as escolas, nós precisamos de autocontrole. Então vamos lá. 3 passos. Primeiro,
Pratique e estimule a empatia. Falamos sobre a escuta, né, Fábio? Hoje as pessoas não estão dispostas a escutar. As pessoas ouvem, mas não escutam. Porque a pressa, a correria, né? Então comece a ouvir, a escutar as pessoas, sendo empáticas, colocando-se no lugar delas. Inspire, respire profundamente. Todas as vezes que você estiver em situação de estresse emocional, gente, olha, isso agora eu vou falar de uma vivência minha, tá? Trabalhei assim mais de 30 anos em sala de aula. Então, quando eu estava prestes a me descontrolar emocionalmente, eu saía de perto. Porque se você sai de perto, você não tem uma reação que pode te prejudicar se você tiver em um descontrole emocional. Então, inspirava, respirava, saía de perto, ia tomar uma água. Quando você volta, você já tem uma outra visão. Então, você pensa antes de agir, pensa antes de falar, porque é uma outra pessoa que está agindo com você, talvez com agressividade. Só que nós não sabemos por quê. Talvez aquela agressividade não seja nem com você, o problema não seja nem com você. Talvez um histórico de vida, uma família desestruturada, um momento difícil que aquela pessoa está passando naquela hora, não é? Então a melhor coisa que a gente tem é pensar antes de agir e de falar. E para isso, sai de perto, toma um copo d'água, vale até para o relacionamento de família. Gente, quando o marido começa a falar na orelha da gente, melhor coisa, sai de perto, toma um copo d'água, respira, né? E aí volta. Vou defender os maridos, hein? As mulheres acho que falam mais na orelha dos esposos e acabam estressando eles, né? Então, né? Mas assim, dentro de relacionamentos familiares, estabeleça metas. Comece a observar os seus relacionamentos. Para você ter um relacionamento saudável, para você ter um autocontrole, comece a estabelecer metas. Dialogar mais, ouvir mais, ter mais empatia, não é, Fábio? Sim. Mais uma perguntinha aqui. E dessa vez, vamos ver para quem é? Dessa vez é para o Fábio. Fábio, a pergunta é: como ser empático na minha família e no meu trabalho? Aí você já me deu um gancho, né, Vanusa? Ah, legal. Você saber escutar. Igual a Vanusa estava falando, quando a gente ouve, a gente já quebra várias barreiras, né? Abre a conexão, abre o espaço para o diálogo e saber ouvir, né? Perceber, escutar, né, Vanusa? E outra ação é observar. Tentar ser mais observador, desenvolver essa observação. A linguagem não corporal, ela diz muito, né? Então a gente também consegue pegar os detalhes da personalidade, daquele momento, do que está acontecendo, com a linguagem não verbal. Então, tanto a escuta, né, que é saber ouvir, igual a Vanusa estava falando, como tentar ser mais observador e essa linguagem não verbal que oferece muito detalhe do que está acontecendo, né? Então, às vezes, vamos dizer assim, você vai, dando exemplo, a pessoa vai tirar uma foto, você entra na frente, ela não fala nada, ela só faz uma cara. Acontece, eu já vivi isso. E às vezes é uma coisa tão banal, né, que essa linguagem não verbal ajuda muito você a fazer essa interpretação. Verdade. Sobral falou assim: eu passei por um estresse ainda hoje e fiz isso, saí e respirei. Parabéns. Com certeza, nós estabelecemos relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Se eu estou sob um estresse emocional, seja com um amigo, com um marido, no trabalho, e nós vamos responder ou agir na hora da cabeça quente, nós podemos nos arrepender depois. Ontem, por exemplo, eu saí, cheguei, e eu falei pro meu marido: vamos comprar uma mussarela? Aí nós fomos ao Pão de Açúcar. Chegamos lá, o Pão de Açúcar estava aberto, e eu cheguei para a moça e falei assim: você corta tanto de mussarela para mim? Ela olhou para mim e falou assim: não. Eu olhei para ela e falei: não. Ela falou: não.
pega lá, porque lá tem. Eu falei, moça, mas eu não gosto do embalado, eu quero que você corte. Ela falou, eu não vou cortar, porque eu já acabei de limpar a máquina. Eu falei assim, mas o Pão de Açúcar ainda está aberto. Aí olha eu falando aqui, né? Mas não vão saber quem é a funcionária, que bom. Aí eu tive vontade de soltar os cachorros, mas eu respirei fundo, saí de perto, a moça estava trabalhando, final do expediente, mas poderia se ter ocorrido uma situação ali mais complexa, se fosse uma freguesa mais exigente, Sim. né? Mas a gente, né, saiu de perto, respirou fundo, fui embora, não comprei nem a mussarela, nem outras coisas que iria comprar e pronto. Terapia estava em dia, né, Vanusa? A terapia estava on. Temos mais uma perguntinha aqui, ó. Então vamos lá. Qual a importância do autocontrole? Ela nos ajuda a agir com inteligência emocional. Lembra que nós estávamos batendo um papo sobre isso outro dia? Há algum tempo atrás, falava-se muito em QI, coeficiente da inteligência, quociente da inteligência. Hoje, não se procura tanto uma pessoa que tenha uma inteligência hardware, mas uma pessoa que tenha controle, inteligência emocional. Porque com o passar do tempo foi se observando que muitas pessoas extremamente inteligentes, pessoas que sabiam discutir sobre física quântica, sobre meteorologia, sobre política, sobre economia, mas não tinha controle emocional. Hoje, as empresas, os ambientes corporativos procuram pessoas empáticas, pessoas que tenham autocontrole. Não que ser inteligente não seja necessário, sim, né? Sim. Mas já não é o primeiro tópico de um currículo. O primeiro tópico de um currículo hoje é você ter inteligência emocional, autocontrole, empatia e autoconhecimento. Para isso, procure terapia. Vamos lá, temos mais uma perguntinha aqui, essa é para você, Thelma. O que acontece com quem não busca autoconhecimento? Fala para nós, Thelma. Uma excelente pergunta, né? Bom, prejuízos. Você deixa de viver a sua vida, você passa a viver a vida do outro, você vai passar um tempo da sua vida sem saber quem você é. Então, corre fazer terapia. Prejuízos diversos nas emoções, nos relacionamentos, né? Começando, porque o primeiro núcleo é a sua casa, é a sua família, depois você vai lá para o seu trabalho, para a sua escola, para compromissos sociais, né? Para clubes, para igrejas, enfim. Descubra logo quem você é. Uma vida sem sentido. Cansa. Você pode até se doar por uma causa, mas se ela não for sua, uma hora você vai se cansar. E você vai dizer, não, mas isso não é exatamente o que eu quero, não bate comigo. E às vezes você está fazendo algo que está indo contra você. Todas as vezes que você diz não para você, quando você diz sim para o outro e não para você, você está adoecendo. Algo dentro de você está morrendo. Então, cansa viver a vida de outras pessoas e você pode, se tiver um momento de fragilidade, se tornar uma presa fácil para manipuladores. Tá? Isso é muito triste. Nós vemos muitas pessoas hoje debaixo dessa situação, por não se autoconhecer. Muito bem. Então, o autocontrole, o autoconhecimento, né, nos livra de manipulações, nos ajuda em situações de ansiedade, estresse, em situações de nervosismo. Tem mais alguma pergunta para nós? Então, vamos lá. Nós estamos chegando quase ao fim desta live. E aí, você compartilhou nosso conteúdo? Acreditamos que está acrescentando e muito para você, porque é muito pertinente ao universo que nós
vivemos hoje, né? Ter autocontrole, autoconhecimento, empatia, esses são apenas alguns pilares da inteligência emocional. Sim. Quem sabe em outras lives nós exploraremos outros, né? Muito bem. Então, Fábio, essa pergunta é para você. Existem vários tipos de empatia, Fábio? Sim, existe aquela empatia que é cognitiva, né? Conforme a gente conversou antes um pouquinho, ela se colocar no lugar da pessoa e tentar compreender o pensamento dela, né? A percepção, a forma como ela vê o mundo, quais são os valores dela. E a empatia afetiva, né? Tentar entender o que naquele contexto, a emoção que ela pode estar sentindo diante daquela situação, o sentimento que ela está sentindo. E a empatia compassiva, né, que eu conversei, aquela que vem da compaixão, que além de tudo isso, a gente busca resgatar aquela pessoa, ajudar, tirar daquela situação de vulnerabilidade que ela se encontra, né, de fragilidade, né, que poderia ter usado pelo motorista naquele momento, mas aconteceu tudo muito rápido, né? Então, foi isso. Entendi. A empatia cognitiva seria mais ou menos o que nós tentamos fazer, né? Compreendendo Sim. o comportamento da moça lá no vídeo, Sim. né? Entendendo que ela já expressava que estava com medo. Então, Sim. nós estamos nos colocando, de uma certa forma, E a afetiva no também. lugar dela. E afetiva, afetiva também. Sim, Havia sim. um sofrimento ali, né, dessa moça. Um Sim. sofrimento dela que foi exposto na fala com relação ao medo, né? Exatamente. Então, tem mais alguma pergunta por aí? Vamos lá. O que é não ter autocontrole? Nossa, nós temos inúmeros exemplos por aí, né? Nós vemos no trânsito, muitas vezes, por ser ultrapassado. Quantas pessoas morrem no trânsito? A estatística é enorme. É vergonhoso num país como o Brasil, quando nós pegamos a estatística de pessoas que morrem por brigas de trânsito. Ainda né? no contexto do motorista, teve uma senhora que também acho que derrubou bolo, foi divulgado na televisão. O motorista desceu e acho que deu uma voadora na senhora. Não sei se vocês chegaram a ver isso na televisão. Sim. Dentro desse contexto de trânsito, de motorista, né? Então é um momento que ali está precisando mesmo do autocontrole, né, Vanusa? Exatamente. Então, gente, o que falta autocontrole é aquela pessoa que realmente não tem limites. Ela é guiada pela emoção, e geralmente essa emoção é uma emoção negativa. Uma A porta tá raiva, totalmente né? aberta, não tem nenhuma barreira aí para esse autocontrole. Exatamente. Ela não se guia pela razão. Ela se guia somente pela emoção, e infelizmente a emoção negativa. Mas o mais importante, o que é? Que existe uma opção, né? O autoconhecimento, a terapia, a psicanálise. Isso que nós estamos fazendo é para mostrar que a psicanálise ela está aqui para Há um isso. caminho. Há um caminho. Pode ajudar você A se fortalecer. a nos ouvir e fazer uma diferença fantástica na sua vida. Realmente, você que está pensando assim, eu não tenho autocontrole, eu sou assim mesmo, escreveu, não leu, palco meu, se de repente me ultrapassar, eu pego pelo pescoço. Não, calma. De onde vem toda essa raiva? De onde vem todo esse nervosismo exacerbado? Vamos entender, né? E para isso tem a terapia. Até mesmo a falta de propósito, né? Sim. Tem tantos caminhos hoje em dia, né? E é tão difícil você encontrar um propósito. Então, a autopercepção, o despertar da consciência, isso através da terapia facilita muito as escolhas. Porque, olha, Fábio, eu penso assim, seria inadmissível hoje, com toda a evolução que a ciência já teve, está tendo e ainda terá, né? Uma pessoa continuar com aquele discurso, eu nasci assim e vou morrer assim. Bom, é uma opção sua, mas você pode fazer diferente. Buscar ajuda. E olha, a terapia, ela realmente traz algo assim
muito espetacular na vida daqueles que se dispõem a passar pelo processo sempre com comprometimento. E uma vez que você desperta, né, a consciência, ela só tende a aumentar. Você vai enxergando o que você não enxergava antes. Você tem uma visão de mundo que te traz uma paz, te traz uma plenitude, que essa expansão da consciência vai fazendo todo sentido. Eu, o mundo, os planetas, isso é o que vai trazendo esse sentido, esse propósito para a vida. Exatamente. Antes de eu ler essa pergunta, que eu creio que seja uma das últimas, né, Carol? Porque tá tão gostoso esse nosso bate-papo, tá uma delícia essa roda de conversa, uma delícia você aí conosco. Obrigada. Que bom que você ainda está aqui. Esperamos que temos a certeza, a convicção que está agregando muito na tua vida, está aprendendo muita coisa, estamos trocando conhecimentos. E falando em terapia, a terapia é o caminho que vai te ajudar, como o Fábio falou, vai te guiar, vai te mostrar, vai te abrir um leque, né? O terapeuta, ele é como se ele estivesse fora de um labirinto, ele vai te guiando, ó, vai por aqui, volta um pouquinho mais, a porta está ali adiante. Terapia não é curandeirismo. Tem pessoas que chegam para nós, né, Thelma? Em quantas sessões eu vou ficar curada? Na segunda, na terceira? Ei, peraí, aqui ninguém promete cura, né? Primeira coisa, nós não prometemos cura para ninguém, mas que você vai ter uma melhor qualidade de vida, você vai ter um autoconhecimento, um autocontrole, vai conseguir enxergar o outro de uma outra forma. Isso, com certeza, a terapia fará na tua vida. Vamos lá, pergunta. Thelma, qual o objetivo do autoconhecimento? Pegando um gancho aí, deixa eu falar o seguinte. Há um exemplo, né, em que uma vizinha, todos os dias, ao olhar pela janela, ela reclamava que as roupas da outra vizinha estavam sujas. Até que um dia ela resolveu limpar a sua janela. E ela percebeu que o problema não eram as roupas da vizinha que estavam sujas, mas era a vidraça da casa dela. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. E às vezes nós colocamos um óculos, e esse óculos faz a gente enxergar tudo errado. Então, temos que colocar o óculos certo, no grau certo, e limpar as vidraças. Mas o objetivo do autoconhecimento é trazer clareza de quem você realmente é. Quem é você? Qual o sentido da sua vida? Qual o propósito que você tem aqui? Nós podemos fazer muitas coisas iguais ou parecidas, mas somos insubstituíveis. Podemos ser substituíveis em funções, mas não como pessoa. Existe um único você. Então, como é que você vai lidar com a sua vida? Ter clareza de quem você realmente é, evoluir como ser humano e ter essa imagem equilibrada. Eu diria que o autoconhecimento é liberdade e respeito a você, ao próximo e ao ambiente onde você está inserido hoje ou amanhã. Muito bem, belíssima colocação. Quando a Thelma fala a respeito da vidraça do vizinho, que a vidraça estava suja, que a outra sempre reparava, né, na vidraça do vizinho, também tem uma fala muito interessante na psicanálise. Tudo que eu enxergo no outro está em mim. Né? Ai, que chato, que desagradável que ele é. Mas que será que eu enxergo no outro, mas no fundo está em mim? E se não tivesse em você, na pessoa, ela não conseguiria enxergar. Só porque está nela que ela enxerga, né? Exatamente, exatamente. Que delícia. Mas estamos chegando ao final. Gente, que roda de conversa deliciosa. Ó, tomei toda a minha água, meu cafezinho aqui. Café delicioso. Eu só queria falar uma coisinha. O melhor investimento é em você. Esse é o melhor investimento. Encontre um tempo na correria, busque autoconhecimento, faça terapia, busque ajuda, desperte
a consciência, né? Isso vai fazer com que você evolua, você encontre uma paz, né? E através da terapia a gente consegue trilhar um caminho. Perfeito. Então, olha, nós vamos nos despedindo de você. Eu sou a Vanusa Marçal, estou aqui no Espaço Vitalitar. Meu contato é 199-9678-7677. Nós trabalhamos com terapias online, terapia presencial, trabalhamos com terapia familiar, grupo, individual, em um espaço totalmente sigiloso, onde ali você vai poder encontrar um espaço para falar sobre você, se conhecer, se conectar e ter uma melhor qualidade de vida. Busque ajuda. Foi-se o tempo que falava assim, terapia é coisa de louco. Eu costumo dizer, não, terapia é coisa para não deixar ninguém louco. Um grande abraço. Thelma, é com você. Bom, eu vou emendar a sua frase aí. Que bom que é coisa de louco. Como o Fábio disse, seja louco por você. Faça algo por você e se cuide, por favor. Eu quero ler aqui 2 frases. A emoção, que é sofrimento, deixa de ser sofrimento. No momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Então precisamos dar nomes às nossas emoções, não podemos passar sobre elas com o rolo compressor. Eu sou Thelma, psicanalista, também atendo nesse local seguro, né, para o paciente, na clínica, também online. O meu contato é o 199-8872-2754. Então, eu quero encerrar dizendo que na literatura mais antiga que existe, uma amiga minha me falou isso, né? Está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se conheça, até outro dia. Muito obrigada. Eu também trabalho junto com a Vanusa, com a Thelma, faço as palavras delas as minhas. Eu acredito que a gente está no momento de despertar a consciência, e através da terapia a gente consegue acelerar e expandir esse processo. E eu estou aqui à disposição para ser um instrumento de quem quer topar esse desafio e de não ficar aqui de passagem, né? Ter essa passagem aqui do jeito que chegou, sair com uma expansão maior, com uma autopercepção de si próprio e do mundo e do universo de uma forma que foi construtiva. Então, meu telefone é 99673-1081. Eu também atendo, estou aqui à disposição para ser um parceiro e auxiliar todos que queiram o despertar. Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês. O mês que vem teremos mais roda de conversa, né, pessoal? Tamo junto. Se você quiser, manda um tema aí para nós, o que você gostaria que nós abordássemos na nossa próxima roda de conversa. Tá? Então, o mês que vem estaremos com vocês. Um grande abraço, muito obrigada por ter ficado conosco até esse momento. E eu tenho certeza que você não está saindo da mesma forma que entrou nessa live. Pense nisso. Autoconhecimento, autocontrole, empatia, muita inteligência emocional e melhor qualidade de vida. Um grande abraço, obrigada Thelma, obrigada Fábio, obrigada Carol, que nos apoiou muito, e até a próxima, pessoal. Até mais.